prazer estar aqui, eu me sinto em casa mesmo. E agradeço muito pelo convite e pela oportunidade assim, de divulgar a doutrina espírita e trabalhar, né, dentro do bem, que eu penso que um dos maiores objetivos que o Espiritismo nos proporciona é entender essa proposta da gente estar aqui, tanto como palestrante, ou na recepção, na cantina, na limpeza, mas a gente está com o intuito de renovação para nos melhorarmos e sempre trabalhando realmente em prol do bem social, do bem de nós mesmos, né? Hoje eu trouxe um tema para nós falarmos, que é o título Buscai e Achareis. Na nossa codificação espírita, a gente acha esse tema no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na realidade, a gente vai ver retirado, na realidade, do Evangelho de Mateus, que foi uma parte que Jesus proferiu no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte. Vamos lá. Na realidade, eu vou começar falando que realmente é o versículo que dá origem a todo esse estudo, esse capítulo 25, lembrando que o capítulo 25, ele tem outras vertentes que a gente poderia aqui falar 3, 4, 5 horas. A gente vai realmente resumir mais, ligado a entender por que a gente tem essa frase dentro do Evangelho de Mateus, que é o buscai e achareis. E aí começa falando assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus, como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então a gente vai ver que isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Dentro desse capítulo que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 5, 6 e 7, falando justamente sobre o buscar e achareis. No capítulo 5, Mateus escreve o que Jesus fala para os apóstolos na época. Então ele fala das bem-aventuranças, da consolação, né, daquela batalha que os apóstolos ainda estão começando a enfrentar para a divulgação do Evangelho. Depois a gente tem o capítulo 6, em que Jesus fala, e Mateus escreve, falando para os endinheirados, para aquelas pessoas poderosas, que elas julgavam mais importante a matéria do que o lado espiritual. E aí no capítulo 7, Mateus começa a escrever e vai falar para nós agora, dentro dessa atualidade, que a gente pode entender o que Jesus na época veio dizer quando manda a gente buscar algo que a gente vai achar. Mas antes de mais nada, a gente vê que ele começa falando uma frase ali: ajuda-te e o céu, né, te ajudará. E aí, por que ele fala isso? Porque o céu não ajuda ninguém, porque nada cai no céu gratuitamente, sem o esforço, o merecimento de nós realmente procurarmos isso. Então, não adianta eu pedir a Deus para o céu me ajudar, né? Porque a gente, quando fala céu, a gente fala de Deus, né? Eu pedir a espiritualidade maior que interceda, que faça algo por mim, se de tudo eu não me esforço para que esse algo de melhor venha a me acontecer. Então, tem aqueles ditados todos que a gente fala: poxa, faz a tua parte de boa vontade, do bem, porque o mundo conspira, o universo conspira a teu favor, se você tem boa intenção. Mas não adianta só a boa intenção, há a necessidade do trabalho mesmo, porque quando eu trabalho, quando eu me empenho, eu tenho esse merecimento de um reconhecimento divino que vai fazer por mim. Então esse versículo todo começa e a gente tem que ir entendendo parte
parte a parte, para chegar até o final, quando a gente vai ter uma nova visão do que a gente busca e do que a gente quer achar. E aí a gente vê que o Sermão do Monte, é importante falar isso, porque na realidade o Sermão do Monte ele não faz parte de religião nenhuma. O Sermão do Monte, que foi o Sermão da Montanha que Jesus proferiu, na realidade ele poderia se encaixar como um manual de ética, um manual de critério, de guia espiritual para qualquer transformação moral de qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado ligado ao planeta Terra. E aí, só para conceituar melhor, a gente vê que Gandhi, que nem cristão era, ele fala que se todos os livros, todos os documentos da Terra fossem queimados, esquecidos, anulados, e só sobrasse o Sermão da Montanha, bastaria para a humanidade se reerguer e ter um caminho que levaria realmente à espiritualidade, à transformação moral para o planeta Terra melhor. Então a gente vê a importância de 2026 anos atrás, Jesus proferiu, Mateus escreve depois, e Gandhi atualmente ainda tem o manual dizendo que o Sermão do Monte poderia ser para qualquer pessoa. Então é importante a gente entender isso, que o Sermão do Monte, ele não é de nenhuma religião, ele não é espírita, ele não é católico, ele é na realidade um manual universal para qualquer pessoa que queira seguir, pegando e lendo todos os itens que Jesus foi proferindo ali, como um guia de modelo para a nossa evolução e para a nossa reforma moral. Mas eu também trouxe uma outra parte importante para a gente entender e conceituar que a gente lê um evangelho tão rebuscado e às vezes tão complexo de entender, E aí a gente vê lá, batei a porta e se vos abrirá. Mateus escrevia assim, tá? É um português culto, bem formal, arcaico até pra gente, mas era a forma que ele escrevia. E aí os evangelhos, eles continuam chegando pra gente dessa forma. E muitas vezes a gente erra esses tempos verbais, não entende direito a interpretação. E nada mais é que Mateus quis escrever do que ali, batam a porta e ela será aberta a vocês. É diferente de quando eu falo assim, bate a porta que ela abre. É diferente, eu bato a porta que ela abre. Não, você tem que bater a porta e esperar que ela vai ser aberta para mim. Então, quando Jesus falou isso, ele falou assim, olha, vocês todos venham aqui e batam a porta, cheguem até a porta e abram, que ela vai ser aberta a cada um de vocês. E a gente tem que começar a entender para alcançar o que realmente Jesus nos trouxe nessa mensagem. Então, a gente poderia transformar, pedir e se vos dará. Então é a mesma coisa, Você peça que o céu te dará o que você realmente está pedindo. Mas não basta só pedir, que pedir e obtereis. Não, é com esforço, com merecimento de cada um dentro das nossas necessidades. E aí eu acho muito engraçado, porque nesse capítulo, eu acho que é o 27 ou 28, que é pedir e obtereis, ou é o 26, tá? Você vê lá que assim, pedir e obtereis, aí interroga, mas se Deus sabe tudo o que a gente precisa, por que eu preciso pedir, Ele já era para me dar tudo, Deus sabe o que eu preciso. Mas não, há necessidade da gente reconhecer a nossa humildade, reconhecer a grandiosidade de um Pai que está lá em cima amoroso, que a gente personifica, mas na realidade é uma inteligência suprema, e que Ele vai nos dar aquilo que a gente tem capacidade realmente de arcar, e de lidar. Então, se nós ainda somos crianças, espíritos infantis, você não pode dar para uma criança de 5 anos tudo o que ela pede, É natural que a gente não ceda em todas as situações, é natural que a gente eduque, que a criança chore e que acha que está recebendo o de pior naquele momento. Mas nós, como pais imperfeitos que somos, sabemos muitas vezes que o que a gente está oferecendo para o filho é o melhor para um progresso quando tiver 40, 50, 60 anos. Mas nós, com a nossa visão limitada, achamos às vezes a mesma coisa de Deus. Achamos que a gente está pedindo e Deus é injusto e não nos dá aquilo que a gente pede. Mas não dá por isso,
porque dentro da nossa visão limitada, aquilo que a gente pede no momento não seria o melhor para o nosso crescimento ou para o nosso aprendizado. Então, a gente finaliza ali esse pedaço em que fala que ajuda-te e o céu te ajudará. E aí, a gente vê assim, se fizermos a nossa parte, o céu nos ajudará. E quando eu falo que a nossa parte, ela compete em esforço, a gente vai ver também que nós temos as leis naturais, e dentro dessas leis naturais, né, que a gente codificou como 10 leis divinas, a gente tem a lei do progresso e a gente tem a lei do trabalho. E aí a gente vai... Passou, né? Desculpa. A gente vai ver que o progresso é o filho do trabalho, porque eu não tenho como progredir se eu não trabalhar. Um está ligado ao outro. Então, todas as vezes que nós, como criança ainda, como espíritos infantis, necessitamos de algo, a gente se esforça e esse esforço nos gera algum trabalho para progredir. Então, se a gente fosse pensar realmente no mundo do filho e o pai mais velho, a gente pensa que um filho precisa o quê? De cuidado, de carinho, de habitação, de alimento material. Vai precisar de um pai que está lá ensinando a pescar, né? Ou a cuidar das coisas. Vai estar ensinando a andar de bicicleta, ou os primeiros passos, ou ensinar a escrever. Então a gente sempre vai ter essa noção que os pais, dentro da missão de pais, eles deveriam estar fazendo isso pelos seus filhos pequenos. E se nós nos colocarmos como filhos pequenos espirituais, é justamente o que nós precisávamos. Então a gente precisava do que há tempos atrás? Do alimento material. A gente saía para caçar, a gente precisava dos abrigos da caverna, da vestimenta, da pele, não era assim? Era tudo aquilo que nós, como espírito primitivo, precisávamos, que achávamos que era o suficiente para nos sentirmos bem. E então, a gente vai entender uma coisa muito importante. Se todos nós aprendêssemos todos os momentos da vida em que reencarnássemos as mesmas coisas como a gente viu no slide anterior, significaria que a gente não evoluiria nunca. Então eu tenho que conceber na minha cabeça, antes de mais nada, e penso que todos aqui dentro do Espiritismo que estão estudando, concebem a reencarnação por conta disso. Cada vez que eu volto, que eu retorno ao mundo físico, eu retorno melhor. E por que eu retorno melhor? Porque eu trago algum resquício do que eu aprendi, do que eu cresci intelectualmente ou moralmente das encarnações passadas. Imagina se nós não acreditássemos e nós não concebêssemos a reencarnação. Eu seria um espírito novo nascendo agora, que eu aprendi a ler, tive alguém que me ensinou a pescar, que me ensinou a escrever, a andar, desenvolveu a minha inteligência. E aí quando eu chego a ser alguma coisa, eu morro. E aí tudo bem, acabou. Aí nasce um outro espírito novo. E o espírito passaria pelo mesmo processo de aprendizado. Se isso tudo fosse o que estivesse acontecendo, a nossa humanidade estaria até hoje dentro do mundo primitivo ou dentro da selvageria, porque nós não conseguiríamos evoluir sem trazer e sem armazenar na gente algo que nos propiciasse a ser melhor. Todas as vezes que nós voltamos, a nossa versão ela é sempre melhorada. É lógico que a gente sabe que se nós contrairmos débitos, a gente não retrocede, mas a gente vai ter que pagar, vai ter sofrimentos ligados a esses débitos que nós provocamos, mas retroceder, o espírito não retrocede. Os méritos conquistados, tanto intelectual quanto moral, são atributos que ficam marcados no espírito como um chip, sabe? E a gente retorna em outro corpo, mas o espírito é o mesmo. E aí a gente começa a entender que a vida material ela seria muito curta para nós evoluirmos tanto e estarmos aqui hoje com essa tecnologia toda. Imagina, uma pessoa em média vive no máximo, né? Hoje em dia a gente vê 90 anos com, né, o aumento, mas mesmo assim
não seria o suficiente para a gente ter todo esse avanço no planeta. Então, por isso que a gente começa a entender que a reencarnação ela é necessária conceber para a gente entender aonde que a gente está indo e o que a gente está buscando. Então, se a gente encarnasse sempre a primeira vez, teríamos que aprender tudo de novo. Nós não teríamos saído dessa fase aí, né, animal e selvagem. Então, eu penso que hoje nós saímos lá do homem primitivo e chegamos no homem civilizado. E aí a gente já não procura mais somente o alimento material. E a gente hoje em dia, a gente busca o alimento espiritual. Porque as necessidades do corpo, elas sucedem do espírito. Tudo acontece primeiro espiritualmente para a gente refletir no material. Então hoje eu questiono coisas que eu não questionava quando eu era primitiva, quando eu estava preocupando só fugir dos animais grandes e me esconder ou me agasalhar numa caverna. E por que isso? Porque o nosso intelecto, ele foi evoluindo com o tempo. E se nós não tivéssemos a lei do trabalho como uma lei divina, que nos leva a progredir, nós estaríamos atrofiados, naturalmente, fisicamente. E se nós não tivéssemos uma inteligência que pudesse também evoluir, progredir com as necessidades do que eu tivesse que solucionar na época, eu também teria um espírito que permaneceria na infância total. Então imaginem só, eu hoje preciso trabalhar, mas suponhamos que eu não precisasse, eu estivesse em casa, parada, deitada, e não precisasse escrever nada para pedir nada a alguém, não precisasse pegar um garfo para comer, não precisasse lavar uma louça, passar um pano, qualquer coisa, sair, andar, todos os membros nossos, eles seriam atrofiados, porque faltaria exercício muscular. O meu músculo, ele não trabalharia, e não trabalharia, ele ia começar a atrofiar. Vocês já experimentaram assim, quando a gente fica engessado, quem quebrou o braço ou perna, que fica com aquele membro parado lá 30 dias? Quando você tira, a perna está fininha e a outra está normal, porque ficou sem exercício, né? Atrofiou. E a mesma coisa a nossa inteligência. Se nós não tivéssemos tido os desafios, inventado a roda, que nos hoje proporciona ter o carro, inventado o fogo, a eletricidade, a luz elétrica, tudo que nós temos hoje, a nossa inteligência ainda seria infantil. E nós não estamos mais nessa inteligência infantil. E por que a nossa inteligência, né, o nosso intelecto, ele é necessário para o nosso progresso moral? Porque quando eu aprendo a ler, a escrever, leio uma obra, assisto uma palestra, vejo um filme importante no YouTube, estudo algum assunto do espiritismo, de alguma religião, né, que me leve ao progresso espiritual, eu estou começando a conceber na minha cabeça o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que me causa débitos, o que são acertos e erros. E quando eu percebo isso, eu só tenho esse crivo da razão porque eu desenvolvo a minha inteligência para ter clareza, para raciocinar sobre aquele assunto. Então, a gente não progride moralmente se a gente também não progredir intelectualmente. Se nossos espíritos fossem ainda infantis intelectualmente, significaria que nós, como civilização, estaríamos muito mais atrasados moralmente. Então, continuando aqui, significa que buscar e achareis, eu poderia dizer que é trabalhai e produzireis, porque nós todos somos filhos da nossa própria obra. Todos nós somos responsáveis por aquilo que plantamos, por aquelas escolhas que fazemos. Então, para eu buscar e achar algo, eu tenho que me movimentar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para eu progredir e começar a entender tudo isso do que eu estou buscando e do caminho que eu tenho que seguir. E aí por isso que os espíritos não revelam todas as descobertas para a gente.
Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala para os outros que a gente é espírita, que a gente se comunica, que tem mediunidade, né? Ou que a gente tem a mediação do mundo, né, extrafísico, do mundo espiritual com o mundo material, que os espíritos podem nos revelar alguma descoberta, as pessoas questionam, então por que já não revela a cura disso, aquele outro invenção? Gente, porque se nós recebêssemos tudo isso gratuitamente, nós não teríamos méritos conquistados, porque eu não teria usado a minha inteligência, nem o meu esforço para isso. Significaria que qualquer homem preguiçoso, né? Qualquer homem seria rico sem nenhum esforço, porque eu não precisaria trabalhar, receberia tudo de graça. O Espírito falaria para mim, olha, não trabalha não, você faz só aquilo ali que você ganha tanto de dinheiro, você vai por aqui que ali é melhor. E a mesma coisa, qualquer inculto se tornaria sábio, porque era só o Espírito falar, olha, lê 2 páginas que você já vai saber 500 de cor. Que mérito eu teria em dizer que eu li um livro, mas depois não saber contar essa história direito, né? Que mérito eu teria ser milionária se aquele dinheiro não foi uma conquista, se não teve esforço, né? Qual o valor que se daria a essa matéria conquistada? Então, por isso que o trabalho, ele nos leva gradativamente ao progresso. E esse progresso, ele também tem que ser entendido dentro da realidade, da capacidade, da necessidade de cada um. Porque por mais que estejamos, né, no mesmo grupo, por mais que estejamos estudando as mesmas coisas, tenhamos a mesma idade, até um irmão gêmeo que nasce, vive junto, cada um tem um tipo de progresso diferente. Porque o pensamento e a mente escolhem coisas diferentes e pensam diferentes também. Então, se a gente andar, a gente chegará. E a gente vai receber a força necessária somente se a gente quiser empregar. Porque as pessoas falam assim, eu não tenho força para isso não. Mas muitas vezes a gente não tem a vontade, né? Eu não consigo fazer isso não, mas falta força de vontade de querer. Porque quando a gente quer, quando a gente se empenha, quando a gente tem força de vontade, a gente realmente recebe essa força. A gente pede lá a Deus, aos bons espíritos, né? E a gente recebe aquela inspiração, não sabe de onde, é lógico, né? Do canal que a gente criou. E a gente tem força para lidar com as situações mais adversas que às vezes a gente vem a passar no mundo. Então, do ponto de vista moral, a gente podia pensar assim: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela se vos abrirá. Então, a gente vai pensar assim, que nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Então, se a gente está pedindo luz, a gente realmente vai ter um caminho variado. Mas isso daí, né, a ferramenta maior que a gente tem, que é a prece. É a conexão direta que a gente pode fazer com sinceridade. E aí a gente começa a ter certeza que a gente nunca vai estar sozinho, seja lá qual for a situação. Porque todos nós aqui, todos, temos um guia espiritual, ou um anjo da guarda, ou um guardião. Mas nós todos, né, temos um espírito que nos acompanha, nos guiando. E aí a importância de entender isso é que esse nosso guia, ele é muito nosso amigo, sabe? Mas ele é muito amigo mesmo, é que às vezes a gente não escuta ele. E a gente pode fazer a besteira que for, que ele não abandona a gente, não vai embora. Ele às vezes deixa a gente escolher um pouquinho, errar, porque a gente há necessidade de erro. Mas o nosso anjo da guarda, ou o nosso protetor, ou o nosso guia espiritual, ele é um espírito que, como já é falado, ele é um guia. Vocês já imaginaram que um guia, ele já tem que ter percorrido o caminho, né? Porque se eu sou um guia florestal, eu conheço a floresta para guiar e dizer por onde vocês têm que ir. Se eu sou um guia de turismo, eu já passei várias vezes por aquele caminho e vou descrevendo para vocês a cidade que a gente está, não é assim? O nosso guia espiritual já percorreu a vida que nós estamos levando várias vezes, gente.
sabem das nossas mazelas, sabem, né, daquelas situações difíceis que nós precisamos passar, sabe até o que nós vamos pensar, das revoltas que vamos ter, das chateações, dos descontroles, porque eles já viveram isso. Então são espíritos muito mais iluminados e elevados do que a gente. Aí vocês perguntam, então por que ele não pega a minha mão e me leva no caminho certo? Fica deixando eu escolher. Porque se o guia espiritual pegasse a minha mãozinha e falasse, Elô, vamos por ali, agora vem por aqui, olha, pronto, você chegou aqui, você está segura. Que mérito eu teria de ter percorrido o caminho? Que eu nem tive esforço de pensar se seria bom ou ruim? Não teria mérito nenhum. Então o guia, ele está nos intuindo. O que é intuição, gente? É aquele soprinho, aquela coisa que você está assim, nossa, não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou sair daqui não. Aí de repente você fala assim, deu vontade, eu vou ali fora. Aí você vai ali fora, tinha uma situação para resolver. Você foi intuído. E ao mesmo tempo que ele pode nos inspirar. E a inspiração é o que é pedido. E eu chego e falo assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu estou tão confusa, não sei se eu vou por aqui, por ali. Me ajuda, por favor, me ajuda a decidir o que é melhor. Eu estou pedindo uma inspiração. E aí naquele momento, realmente a gente tem um sinal direto, sabe? Um canal direto. É porque muitas vezes a gente não tem o silêncio da prece para escutar essa inspiração que nos é dada. Mas a inspiração que nos é dada é assim. A gente está saindo para viajar, isso aconteceu com a gente, né? E aí a gente fez a prece para viajar. E aí quando fomos ligar o carro não tinha bateria. Carro novo, acabou a bateria. E a gente pegou uma moto, vamos lá comprar uma bateria. Saímos de casa com a moto grande, boa também, sabe? Chegamos na loja de bateria, quando desligamos a moto, a bateria da moto arriou também. Nova, que nunca teve problema. E aí isso aconteceu mesmo. E aí eu falei, nada de ficar chateado, porque olha, a gente acabou de fazer uma prece para viajar para São Paulo. Porque não é para a gente sair agora, né? Vamos esperar o momento que a gente tiver que sair, vamos esperar consertar a bateria, ver o que a gente vai fazer. Então, se você pede, o sinal vem na hora. E aí vocês imaginam, eu não estava ali pedindo uma proteção para uma viagem de 7 horas de trânsito, sabe? De harmonia, de tranquilidade, com segurança para a gente, para quem estivesse juntos. E aí, de repente, acontece, o sinal vem na hora, entendeu? Porque eu pedi, porque foi uma inspiração. A intuição seria eu estar saindo de casa e eu falar assim, esse sapato está apertado, peraí que eu vou trocar, não sei o que me aconteceu, não estou gostando. Eu não sei direito, porque eu não pedi. E aí o meu anjinho está lá, vai trocar o sapato, peraí, não sai não, sabe? Ou eu tropeço, machuco o pé, E aí o que a gente faz? Eu vou dizer lá no capítulo Pedi e Obtereis, vou dizer, a gente fala assim, que sorte que eu tive, né? Sou muito atenta, viu? Cara, resolvi tudo, troquei a bateria do carro. Ainda bem que eu sou assim, né? Que eu tive uma desenvoltura. A gente não agradece, porque a gente vai atribuir que a bateria que trocou, que consertou o carro, foi mérito meu. E esqueceu do que pediu a Deus, sabe? Da proteção, porque a gente é muito orgulhoso. E a gente deveria naquele momento falar, meu Deus, muito obrigada pela proteção, não sei o que acontece, mas não era para eu sair agora. Ou se eu, machuquei o pé e não consegui sair, eu já falei assim, calma, machuquei, mas tá tudo bem, pô, obrigada, porque eu não tinha que sair agora. Mas não, a gente faz ao contrário, né? A gente usa isso tudo para se vangloriar, como se os resultados tivessem acontecido, somente porque a gente resolve tudo e esquece dessa conexão com o anjo da guarda, né, com o protetor, ou com Deus, com os espíritos que estão nos ajudando na evolução. Então, é muito importante a gente entender que a gente não está sozinho mesmo. E entender o porquê que a prece é tão importante é uma ferramenta direta. E realmente ter o silêncio para perceber. E aí eu vou tomar assim, a liberdade para a gente continuar e contar uma história didática, só para fixar a palestra. Essa história aí chama-se A Árvore dos Sapatos. Muita gente já deve até conhecer, ela é usada para várias dinâmicas, tá? Em escola, em consultórios, em empresas, tá? Só que ela é uma história africana. E essa história africana conta assim, existia uma tribo, e essa tribo vivia descalça. Ela andava descalça.
porque a areia era muito macia, era fresca, a grama também era muito macia, era boa de pisar, e ninguém tinha sapato nessa tribo. Só que tinha um problema: todas as vezes que alguém da tribo precisava ir na cidade, precisava de um sapato. E era um corre-corre: me ajuda, eu quero sapato, me ajuda. E o sapato era apertado, um não cabia, um ficava frouxo. E aí o ancião da tribo, um sábio, teve uma ideia. Só tinha uma porteira para sair da tribo. Eu vou pegar essa árvore frondosa, enorme, e vou pendurar todos os sapatos que a tribo vai precisar. Sapatos altos, baixos, chinelo, bota, botina, tênis, tudo. E aí sim foi feito. Todo mundo que precisava sair, precisava alugar o sapato. E aí passava pela porteira, botava o sapato e ia para a cidade. Porque se fosse descalço, ia queimar o pé no asfalto, ia machucar, ou imagina, ia num casamento descalço, ou ia resolver alguma coisa importante, tinha que ter um sapato melhor. Então ele assim fez. Todo mundo que saía, alugava o sapato, e o pagamento era feito na volta. Quando a pessoa voltava, o pagamento era de noite, se reunir numa roda, com quem pudesse da aldeia estar junto, e essa pessoa contar as histórias que o sapato viu. E com isso, as pessoas tinham que contar: olha, eu fui numa festa, meu sapato dançou muito, ele dançou, foi pisado sem querer, mas logo depois ele continuou dançando, bailamos a noite inteira. O outro falava: nossa, eu fui no mercado eu vi flores lindas, eu vi frutas, o meu sapato carregou muito peso, mas me ajudou a chegar até aqui. E o outro falava: nossa, eu precisei ir visitar uma tia que estava doente, meus sapatos tão confortáveis, precisei andar tanto. E assim as histórias eram contadas, e esse povo ia se unindo dentro daquelas histórias. E qual era a preocupação do sábio? É que todos aqueles que fossem contar a história à noite se preocupassem em andar por lugares que não se envergonhassem em contar as suas histórias. E didaticamente, nós vamos nos perguntar, o que nós estamos buscando com os nossos sapatos? Quais as histórias que nossos sapatos podem contar e por onde eles têm andado? Então nós saímos hoje, todo mundo aqui se calçou. Será que a gente poderia contar toda a nossa história sem vergonha? Assim, sem ter nenhum tipo de ficar encabulado? Será que a gente não brigou, não deu um fora em ninguém, não distratou uma pessoa, não fechou os olhos na ajuda para alguém? Porque nós teríamos que contar as nossas histórias agora de noite, numa roda na nossa aldeia. Então isso é uma reflexão didática, para a gente pensar quais são os caminhos que a gente está andando e o que a gente busca todo dia quando a gente sai de casa com os nossos sapatos. E aí a gente poderia, para ficar uma coisa mais didática, dentro desse capítulo, dividir eles em 3 estágios. E a gente teria assim: o estágio 0 seria aquela pessoa com indiferença total à espiritualidade. Aquela pessoa que não quer nem saber, sabe? Eu não quero saber se tem espírito, se não tem, se eu nasci, para onde eu vou, se que a vida é essa, eu vivo. Isso seria o estágio 0 da desinformação espiritual. Aquela pessoa que não tem compromisso porque desconhece e realmente não quer conhecer. E aí nós teríamos o estágio 1. O estágio 1 seria aquela pessoa que já está começando a se incomodar. Leva uma vida muito à toa, muito vazia, sabe? Tudo está bom, mas tu não está feliz. E aí começa a se preocupar: não aguento mais essa vida, estou com vazio, sabe? Deve existir algo mais. E começa a pensar: para onde eu vou, Será que tem espírito? Será que tem uma vida depois dessa? Começa a despertar a espiritualidade. Então está no estágio 1, naquele estágio da busca, da procura, da curiosidade. Então, são pessoas às vezes que se perdem no caminho e chegam a falar assim: eu não quero mais essa vida para mim, estou cansado, essa vida desregrada, essa vida de excessos eu não quero, eu vou me modificar, eu vou sair daqui. Então essa pessoa, ela acorda, ela desperta ou por uma vida vazia, ou por um trauma, ou por uma perda, por algo, mas ela desperta para a espiritualidade e começa a falar assim: a partir de hoje
Eu quero ser uma pessoa melhor. A partir de hoje eu começo a ter consciência que essa vida não é a que eu busco mais. Eu quero ser uma pessoa diferente. Então ela começa a ter consciência de buscar algo. E aí nós vamos pensar que se eu antes não buscava nada, e agora eu começo a buscar, eu começo a entender que eu começo a ter mais consciência espiritual, não é isso? Então minha musculatura, lembra? A intelectual, né? A musculatura do corpo, existe a musculatura espiritual. E aí quanto mais musculatura espiritual, mais desafio eu vou ter. E aí vem o questionamento, puxa vida, agora que eu despertei, poxa, para o espiritismo, que eu estou buscando uma casa espírita, que eu estou vindo aqui aprender, dá tudo errado. Nossa, meu carro bateu, eu estou sem carro, tenho que vir a pé. Caramba, agora minha mãe está doente, fico cuidando dela o dia inteiro. Nossa, meu marido ficou brigando comigo porque eu estou vindo para cá toda noite. E aí começam os desafios. E a pessoa não entende, porque ela acha que agora que ela despertou, tinha que dar tudo certo. Enquanto eu levava uma vida desregrada de qualquer maneira, nada acontecia. Agora que eu desperto para buscar Deus, para entender a espiritualidade, começa a acontecer tudo isso. E por que começa a acontecer tudo isso, gente? É porque a nossa musculatura começa a ficar forte, né? E aí Deus pode realmente fazer com que a gente passe as necessidades para a gente aprender. Porque agora eu tenho musculatura para aguentar, para suportar isso. Antes eu não tinha. Então muitas vezes as pessoas pensam ao contrário. E não é para pensar, não é para desanimar, é para agradecer. Porque a gente tem o cobertor conforme o frio. E se agora eu tenho mais cobertor para me agasalhar, para eu não sentir calor, o frio aumenta, não é assim? Então essa é a nossa musculatura espiritual. E a gente tem que entender também que dentro desses desafios, a gente não precisa ser nenhum tipo de missionário, né? Porque a gente fica achando que os verdadeiros santos, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Não, gente. Os verdadeiros desafios são os menores desafios. São aqueles que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, sabe? Porque um filho que se dá mal com o pai ou com uma mãe, né, que brigam e que às vezes o pai acha melhor botar o filho para fora de casa por egoísmo, por orgulho, do que ter que aceitar as diferenças. E aí, quando a pessoa entende, tem conhecimento e começa a se esclarecer, vai pensar assim, nossa, isso não pode ser dessa forma. E aí o nosso estágio, ele começa a melhorar. Sabe por quê? Porque no estágio 2 eu começo a descobrir o que eu busquei. E eu começo a ver que a doutrina espírita, que no caso dentro do espiritismo, ela me diz que se o filho briga comigo e ele me odeia, ele pode ter sido um algoz meu da outra vida ou eu dele. E aí eu começo a falar assim, caramba, e é botando para fora de casa que eu resolvo? Não, é acolhendo, é fazendo prece, é dando amor, é fazendo algo para diminuir esse dano que eu devo ter causado para esse espírito. E aí, como eu estou buscando, eu começo a descobrir o que eu busco. E eu descubro que agora eu consigo resolver o que eu vim fazer. Uma discórdia, uma desatenção, uma perda. Eu começo a entender que as perdas elas são necessárias. Eu começo a entender que tem uma vida depois dessa e que tudo está dentro de uma providência divina. E aí eu começo a entender que assim, o que eu vim fazer aqui agora, eu já começo a resolver. E aí não adianta eu ficar puxando a porta, tentar abrir a porta de qualquer jeito, né? Porque ela não vai abrir dessa forma. Porque enquanto eu fico lá, eu achei o caminho, mas tem aquela porta que eu não consigo ultrapassar e eu não sei como abrir, o que adianta? Jesus fala, bate lá na porta que ela vai ser aberta para você. Eu achei a porta, e agora por que ela ainda não abre para mim? E aí a gente tem que entender que ela não abre para... Por que ela não abre para a gente? Porque a gente tem que ir para o estágio 3. O estágio 3 é quando a gente conhece a verdade espiritual. E o que seria essa verdade espiritual? Lembra que eu falei que a gente precisa estudar
né, intelectualmente se melhorar, e todos nós aqui hoje somos melhores intelectualmente do que na época que nós éramos primitivos, né, ou há, sei lá, 7, 8 encarnações passadas. Então, para a gente descobrir essa verdade espiritual, a gente tem que estar estudando, tem que estar se instruindo, porque eu só vou conseguir transpor essa porta se eu tiver conhecimento para isso. Se eu for uma criança de 7 anos, se não for um prodígio, normal, alfabetizada, e fizer uma inscrição na faculdade para começar a cursar uma engenharia civil, não vou conseguir. Não passo na porta da faculdade e sento numa sala de aula. Nenhum professor vai conceber isso. Por que que não vai? Porque eu não tenho inteligência suficiente para acompanhar uma aula de física, de química, de uma faculdade. Então, eu não passo a porta. Por que que eu não passo a porta? Porque eu não tenho conhecimento para passar a porta. Então, vocês entendem que essa porta, ela nos vai ser aberta quando a gente conhecer a verdade espiritual. Aí eu vou bater e eu vou ter condições de entender o que está depois da porta. E aí eu percorri o caminho, eu busquei, eu achei a porta, eu bati, estudei, me esforcei, conheci a verdade, andei no caminho certo e agora a porta se abriu. E aí, gente, a porta está aberta. E agora eu tenho todo o conhecimento espiritual, não é? Porque a porta se abriu, eu sei da verdade, mas eu não uso. Entenderam? Então, eu tenho conhecimento, mas eu não uso. Ou então eu não sei usar esse conhecimento. E aí eu penso que nós já chegamos lá, né? Todos aqui já bateram nessa porta. A porta já se abriu para a gente. A gente tem essa verdade que o Espiritismo nos faculta e nos proporciona ter. Só que eu não sei interpretar nada. Eu só consigo interpretar isso para a vida dos outros. Eu só consigo chegar e falar assim: Elô, aí, tem que fazer mais evangelho no lar, né? Caramba, tu faz evangelho quantas vezes? Ah, tá fazendo pouco. Você está vindo ao centro? E você tá fazendo aqui, dando passe? Você realmente... A gente fica julgando, eu falo, cara, e você está conversando com teu filho bonzinho, não sei o quê, e a gente começa a usar tudo isso na vida do outro. Então eu recebo uma verdade que eu sei, que eu tenho a verdade espiritual, que eu conheço, mas eu utilizo isso tudo na vida dos outros, eu não utilizo nada para mim. E aí o que que adianta? É muito fácil estar aqui, eu estudei, estou aqui fazendo uma palestra para vocês, né? Qualquer um de vocês poderia estudar e estar aqui fazendo essa palestra, mas eu estou aqui falando da vida de vocês. E aí que está o segredo. Porque o passo final realmente para a gente entender isso é a gente conseguir verdadeiramente viver o que a gente conhece. Não é eu apontar para a vida dos outros. É lógico que quando a gente tem conhecimento espiritual, a gente consegue acolher melhor, consegue orientar melhor uma pessoa desequilibrada, uma pessoa em sofrimento, sem julgamento. Mas eu não posso estar aqui apontando e julgando a vida dos outros sem pegar esse conhecimento todo e internalizar ele para nossa, né, para a minha vida. Então não basta conhecer, é preciso viver o que conhecemos porque acreditamos na verdade. É verdade que somos mais cobrados quando nós conhecemos, né? Mas pelo menos agora a gente sabe como resolver. Então eu sei que se eu sei agora uma verdade espiritual, se eu tenho esse conhecimento todo armazenado, eu vou ser mais cobrada, naturalmente. Os desafios vão ser maiores, mas eu também sei como resolver. Eu tenho a prece, eu tenho tantas obras espíritas que podem me orientar, eu sei o que é obsessão, eu sei o que é um espírito sofredor, eu sei que existem espíritos me influenciando no pensamento, eu sei que são pensamentos intrusivos, e aí a gente vê quanto de manancial a gente tem de conhecimento. Então, que legal que eu sou mais cobrada hoje, mas eu também consigo resolver a minha cobrança. Eu faço a equação de segundo grau no segundo grau, porque eu sei resolver, eu não sou cobrada no ensino infantil. Então, é assim que o nosso progresso vai nos evoluindo. E aí eu vou dizer para vocês que o objetivo, então, do Espiritismo, ele não é o autoconhecimento. Porque as pessoas acham isso, né?
Ser espírita, você tem que se conhecer, fazer reflexão todo dia à noite, fazer igual o Santo Agostinho fazia. Isso é importante demais. Mas o maior objetivo do espiritismo é a nossa transformação moral. Não adianta eu fazer uma análise, uma reforma íntima, se eu não vou progredir moralmente com essa análise que eu estou fazendo de mim. Quando eu percebo uma sombra que eu tenho hoje, um defeito que eu tenho que analisar isso e eu tenho que não só, fazer uma reforma para mim, é uma reforma para moralmente eu evoluir como espírito. Então, a gente tem que colocar o espiritismo dessa outra forma. Não é só a reforma que eu faço intimamente. Eu tenho que progredir moralmente com essa reforma que eu estou fazendo. Ela tem que valer, ela tem que me levar para esse caminho. E aí, então, a gente pode começar a pensar assim: buscai e achará o caminho, batei que vos abrirá a verdade, pedi e obtereis a vida. Porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje a gente chega até aqui nesse estudo vendo que eu busco, e eu acho o caminho. E eu penso que todos nós já sabemos qual é o caminho. E esse caminho é um caminho de verdade. E aí, quando eu bato, nessa porta que eu peço para ela abrir, ela abre uma verdade muito racional do que nós estamos estudando. E aí eu peço, e quando eu peço, eu obtenho a vida. E que vida é essa, gente? É a vida espiritual, é a vida verdadeira. Porque a vida espiritual, ela é imperecível, ela nunca acaba. O que acaba são as nossas passagens na Terra com a vida material que nós vamos tendo. Mas se a gente já chegou até aqui nessa vida e conhece essa verdade, isso vai ser atributo que o nosso espírito vai ter. Então eu penso que o maior desafio, quando a gente vê Jesus falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a gente conseguir entender quando ele fala, busca que você vai achar. Mas quando a gente busca algo sem saber o que busca, qualquer caminho serve. Mas quando eu entendo que o que eu busco é a verdade, e a verdade ela nos liberta realmente, porque ela nos dá condição de perdoar, nos dá condição de entender os conflitos, de entender os sofrimentos, então isso é libertador. Então, quando a gente agora vê o versículo de Mateus, buscai e achareis, pensem assim, eu já achei o caminho, eu já busquei, eu encontro a minha vida espiritual, e agora lembrar que a nossa transformação moral é o que vai fazer a gente continuar do lado de lá da porta, realmente ajudando os outros. Então, esse é o estudo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Eu falo um pouco rápido, mas muito obrigada.